Eles acham que me venceram, mas eu já tinha perdido muito antes da prisão. Antes da queda, a vergonha já estava comigo. Aqui não tem luz, nem janelas, só o eco dos gritos e o som do que sobrou de mim. Eles arrancaram meus olhos. Mas a cegueira começou bem antes disso. Começou quando eu escolhi fechar os olhos para o meu propósito. Eu nasci com um chamado, nasci para libertar meu povo, mas escolhi pensar em mim primeiro. Tanta força nas mãos, mas nenhum domínio sobre o coração. É estranho como a gente só aprende a escutar, quando tudo em volta se cala. Hoje pode ser meu último dia, mas meu começo, meu verdadeiro começo, foi muito antes de tudo isso aqui. Tudo começou com minha mãe. Ela não podia ter filhos, até o dia em que foi visitada por um anjo. Ele não disse seu nome, mas suas palavras ficaram gravadas como fogo. Conceberás e darás à luz um filho. Não toques em vinho, nem em coisa impura, pois o menino será separado para Deus desde o ventre. Desde antes de nascer, eu já tinha um propósito. E quando soube, eu acreditei, não como um fardo, mas como um chamado, algo maior do que eu, maior do que tudo. Me ensinaram que eu não poderia cortar o cabelo, nem beber vinho, nem tocar em mortos, e eu obedecia, não por medo, mas porque eu sabia que havia um motivo. Diziam que eu era nazireu, separado, escolhido. Me deram o nome de Sansão, que significa sol. E durante muito tempo, eu acreditei que havia luz em mim. Ser separado era solitário, mas também era sagrado. E eu aceitava, porque no fundo, eu queria ser aquilo que Deus sonhou para mim. Tempo passou, e o menino que via promessa, virou o homem que carregava força. Mas quando a força vem antes da maturidade, ela não constrói, ela deslumbra. Naquele dia, eu estava indo para Timna, um caminho conhecido, tranquilo, até que ouvi o som, um rugido. Um leão jovem saltou das vinhas, e sem pensar, eu reagi. Rasguei o animal com as mãos nuas, como se fosse um cabrito. O Espírito do Senhor veio sobre mim, foi o que minha memória me grita até hoje. E ali, pela primeira vez, eu senti o que era ter Deus me movendo por dentro. Não senti medo, senti poder, e por dentro, sorri. Alguns dias depois, passei pelo mesmo lugar. O corpo ainda estava lá, mas dentro dele havia mel. As abelhas tinham feito casa na carcaça, e eu coloquei a mão, peguei o mel com os dedos, comi, e levei aos meus pais também, mas não contei de onde vinha, porque eu sabia, um nazireu não toca em coisa morta, mas o mel era doce, e a desobediência quase nunca vem amarga. Foi a primeira vez que escondi algo, só meu erro, e foi aí que a voz, aquela que sempre esteve comigo, começou a ficar mais distante. A primeira vez foi o mel, a segunda foi ela. Foi ali que comecei a fazer escolhas com os olhos, e não mais com o espírito. Eu estava em Timna, entre outro povo. Eles não eram como nós. Eles eram os filisteus, inimigos da minha nação e da minha aliança. Mas ela era bonita, e eu quis. Voltei para casa e disse aos meus pais: vi uma mulher em Timna, tomai-a por esposa para mim. Eles me perguntaram se não havia mulher entre o nosso povo, mas meu coração já tinha decidido. Eu disse: toma-me esta, porque aos meus olhos ela agrada. Aos meus olhos, sempre eles, sempre eles. E eu insisti, mesmo com os olhos do meu pai cheios de dúvida, mesmo com o silêncio da minha mãe dizendo tudo. O casamento aconteceu. 7 dias de festa, 7 dias entre estrangeiros. Eles riam alto, bebiam demais. Eu fingia me encaixar. Para passar o tempo, propus um enigma. Disse assim: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Era sobre o leão e o mel, uma história só minha. Prometi 30 mudas de roupas se adivinhassem, mas eles não sabiam a resposta, e ficaram com raiva. Então foram até ela, minha esposa, e disseram: descobre o segredo do teu marido, ou vamos queimar você e sua casa. Ela chorou, muito, todos os dias. Dizia: se me amas, por que não me confias o segredo? E eu cedi, revelei, a primeira vez que confiei alguém, e esse alguém não era Deus. No 7º dia, os homens me chamaram no meio da festa e disseram: o que há mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão? Eles sabiam, e eu soube, que ela contou. Saí da festa, matei 30 filisteus de outra cidade, peguei as roupas deles, e entreguei como prêmio. E deixei a festa, deixei ela, deixei tudo. Foi a primeira vez que usei minha força, por vingança, e não por Deus. Demorei para voltar, precisava de um tempo longe de tudo, e de mim. Quando finalmente voltei, levei um presente, um cabrito. Eu achei que ela ainda fosse minha esposa. Eu achei que ela fosse me esperar, mas ela foi dada a outro homem. Deram minha mulher ao meu amigo,
ao meu companheiro de festa, a desculpa que eu não queria mais, que fui embora bravo. Naquele dia, pela primeira vez, o fogo saiu de mim. Foi quando peguei 300 raposas e amarrei suas caudas duas a duas, e entre elas, uma tocha, e soltei nos campos dos filisteus. Tudo o que era deles, eu reduzi a cinzas. Não por justiça, mas por dor. E dor é uma péssima conselheira. Quando a fumaça subiu, vieram as consequências. Os filisteus não entenderam que era comigo, culpando ela e o pai dela. Eles os mataram. Minha dor virou cinzas, mas as cinzas não me trouxeram paz. Subi a rocha de Etã, fiquei ali, sozinho, esperando que a dor cessasse, mas não foi silêncio que encontrei. Foram 3.000 homens, 3.000, do meu próprio povo. Eles não vieram me ajudar, não vieram me consolar, não vieram lutar ao meu lado contra os filisteus. Vieram me entregar. Sansão, os filisteus dominam sobre nós. Viemos amarrar você, viemos te entregar. Não foi ódio o que senti, foi lamento, porque eu nunca quis lutar contra o meu próprio povo, mas eles escolheram me tratar como inimigo. Eu não lutei, não resisti, só pedi uma coisa, que vocês mesmos não me matem, e eles me amarraram com 2 cordas novas, e me entregaram. Eu me deixei levar, como um cordeiro, mas não porque era fraco, era por algo que eu ainda não entendia, algo que me chamava. Eles me entregaram, e quando me levaram até os filisteus, eles vieram contra mim, gritando, mas naquele instante, o Espírito do Senhor se apossou de mim. E as cordas novas que me prendiam, se romperam como fios de linho queimados pelo fogo, caíram das minhas mãos, e eu vi uma queixada de jumento, ainda fresca, no chão. Agarrei-a e ataquei. 1000 deles, 1000 homens, e nenhum pôde comigo. Então eu disse, com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Eu venci. 1000 homens caíram diante de mim. Minhas mãos estavam vazias, minha boca, seca, estava morrendo de sede. Eu clamei ao Deus que me escolheu. Me deixará morrer de sede? Me entregará agora nas mãos desses incircuncisos? Então, ele me respondeu. Da queixada? Sim. Daquela arma suja de sangue, Deus fez jorrar vida. Eu bebi, como quem prova a vida pela primeira vez. Alguns dias depois, fui a Gaza, entrei na casa de uma prostituta e fiquei com ela. Sabiam que eu estava lá, me esperaram, cercaram as portas da cidade. No meio da noite, me levantei, arranquei os portões, com as colunas, e levei tudo até o alto de um monte. Era força, mas era fuga também. A verdade, eu me escondia no corpo das mulheres, e então, conheci Dalila. Ela não vendia o corpo, vendia o coração, me falava manso, sorria como quem entende tudo. Os príncipes dos filisteus a procuraram, ofereceram prata. Descubra o segredo da força dele. Ela me amava, à sua maneira, e eu quis acreditar. Me perguntou, de onde vem tua força? Respondi com mentira. Se me amarrarem com 7 cordas novas, fico fraco. Me amarraram, e eu as rompi como linha no fogo. Por 3 vezes ela me perguntou o segredo, e eu menti todas as vezes. Porém um dia, ela chorou, me chamou de mentiroso, disse que não havia amor em mim. E eu estava cansado, abri o coração. Nunca passou navalha sobre minha cabeça. Sou nazireu, separado desde o ventre. Se cortarem meu cabelo, minha força me deixará. Naquela noite, ela sabia que era verdade. Chamou os homens, me pôs para dormir no seu colo, e mandou vir o barbeiro. 7 mechas, uma a uma, como arrancar minha alma. Acordei, e não senti mais o Senhor. Me levantaram, me amarraram, e vazaram meus olhos. Eu, que enxergava leões antes de rugirem, não vi o engano que havia nela. Eu achei que me livraria como das outras vezes. Mas não, desta vez, o Senhor havia se retirado de mim. Acordei com os pés presos, os braços torcidos. Tentei resistir, mas minhas forças já não estavam ali. Então veio a dor, uma dor que atravessou os ossos. Eles furaram meus olhos. A última coisa que vi foi ela, Dalila. Fui arrastado como um animal, de herói em Israel, a espetáculo em Gaza. Trabalhei como escravo, moendo trigo com as mãos que já mataram 1000 homens, com os pés que já andaram por entre os inimigos, agora presos a uma pedra. Mas hoje, não é um dia como os outros. Fizeram uma festa para debochar de mim, uma festa como se fosse um carnaval. Querem ver o que sobrou de mim, pedem que eu vá até o salão, querem que eu os entretenha, como um animal de circo, o juiz de Israel, dançando para seus opressores. Me conduzem até o meio, pedem que eu fique entre as colunas, e eu obedeço.
calado, mas por dentro, falo com ele: Senhor, lembra-te de mim, fortalece-me, só mais esta vez. Minhas mãos tocam as colunas, o chão treme sob meus pés, sinto o vento que passa por entre as pedras, sinto a promessa, e eu digo: que eu morra com os filisteus. Se você ouviu minha história até aqui, talvez esteja se perguntando: como alguém tão forte caiu tão fundo? A verdade é que não foi minha força que me destruiu, foi o que fiz com ela. Você pode ter recebido dons, chamado, oportunidades, mas se abrir mão daquilo que Deus colocou sobre sua vida, cedo ou tarde pagamos o preço. Eu troquei minha missão por desejos, ignorei avisos, confiei em vozes erradas, e quando percebi, estava cego, sozinho e acorrentado. Mas, mesmo ali, Deus me ouviu. Se hoje você está ferido, confuso, se sente fraco, saiba, ainda dá tempo de voltar. Comenta, dai-me força para não cair em tentação. Curte esse vídeo, pois ajuda muito nosso projeto. Se inscreve e compartilha com alguém que precisa ouvir. Assista nossos últimos vídeos, pois vai aumentar mais sua fé. Obrigado por assistir. Que Deus te abençoe.